tabuleiro de jogo é uma sequência de perguntas e respostas rápidas entre Ana Catarina Mendes e Luís Montenegro. Muito boa noite a ambos. Boa noite. Luís, esta semana começamos por si. Primeira pergunta. Muito bem, eu gostava de ir diretamente já ao tema que tem sido mais atual no panorama político português, que é o caso de Manuel Pinho. E perguntar muito diretamente à Ana Catarina Mendes o seguinte: independentemente da questão do inquérito parlamentar, e também falaremos sobre isso seguramente, acha ou não acha que há uma resposta que é direta, que corresponde ao pedido que o PSD fez, de resto, que é saber se o Dr. Manuel Pinho acumulou ou não o seu vencimento junto da sua entidade patronal com o exercício de funções governativas? Essa pergunta é simples, é direta e não percebo para que esperar por um inquérito parlamentar para poder fazer esse apuramento. Como é que responde a isto, Ana Catarina? Eu gostaria de dizer que, a ser verdade, e assumindo sempre a presunção de inocência que nestas coisas a prudência também nos deve ditar, quero dizer que o silêncio ensurdecedor de Manuel Pinho às acusações que são feitas e conhecidas há 15 dias a esta parte, são momento de ser quebrado esse silêncio e de Manuel Pinho responder já, de imediato, se este comportamento lhe é imputável ou não. E acho, porquê? Porque acho que em democracia, para quem exerce cargos públicos, como nós exercemos, o Luís agora não exerce, mas que eu exerço, envergonha-nos a todos, enquanto democratas, enquanto participantes e construtores da democracia, que isto não seja determinantemente esclarecido. E acho que Manuel Pinho deve ao país uma resposta clarinha sobre o que aconteceu. Réplica, Luís Montenegro, porque esta posição da Ana Catarina Mendes não obriga, como se tem visto de resto, Manuel Pinho a pronunciar-se. Sim, mas se o PS for consequente, poderá, naturalmente, votar favoravelmente o requerimento do PSD e chamar já Manuel Pinho à comissão competente no Parlamento para ele, quanto mais não seja, responder só a essa pergunta. Porque depois a questão do inquérito parlamentar também nos suscita algumas perguntas, a principal das quais é esta: porque é tanta pressa em fazer esta comissão parlamentar de inquérito para julgar o comportamento político de Manuel Pinho, quando em questões similares, como por exemplo a que envolve o ex-primeiro-ministro José Sócrates, não houve essa diligência nem esse entusiasmo em promover um inquérito parlamentar? Ana Catarina. Eu gostaria de separar as duas coisas. Uma coisa é o inquérito parlamentar e o valor das rendas no setor das energias renováveis. Outra coisa é aquilo com que estamos confrontados e com o momento político com que estamos confrontados e com esta situação. Volto a dizer que a ter sido verdade, a ser verdade tudo isto que se conhece hoje nas notícias é lamentável e envergonha-nos a todos os que exercemos cargos públicos. E por isso mesmo não saio, nem me desvio daquilo que é essencial e que tenho dito sempre. A Justiça julgará o que tiver para julgar. Neste momento, aquilo que eu acho é que Manuel Pinho deve uma explicação ao país. Também quero dizer sobre isto o seguinte: há 10 meses que Manuel Pinho foi aparentemente constituído arguido. Não se compreende que a Justiça tenha tamanha lentidão para explicarmos ao país se isto aconteceu ou não aconteceu. Não participarei em julgamentos na praça pública, mas exijo também, enquanto português e cidadã, uma resposta clara a esta situação. Ganhamos todos. Sendo que Manuel Pinho já fez saber através do seu advogado que se manterá, irá ao Parlamento, mas fará figura de corpo presente porque não irá falar sobre a substância dos factos que lhe são imputados agora. Avançamos para a segunda pergunta, Ana Catarina. A minha pergunta tem a ver com o 1º de Maio, que se celebrou ontem, e no 1º de Maio devemos sempre não só festejar o que já conquistamos, e nestes últimos 2 anos e meio creio que foram repostos muitos direitos aos nossos trabalhadores, desde logo o aumento do salário mínimo, a reposição dos seus salários, das pensões, o aumento de 10% no subsídio de desemprego e a maior proteção em situação de desemprego. Temos que continuar neste caminho e eu acho que hoje, num 1º de Maio, aos trabalhadores, o próprio Luís Montenegro também concorda com o caminho que temos vindo a fazer na dignificação do trabalho. Concorda? Eu tenho dito, e vou aqui repetir, desde 2013 que, felizmente, o país encetou um caminho de recuperação que tem permitido, entre outras coisas, a recuperação de rendimentos, quer na administração pública, quer em alguns setores da atividade privada, e também, felizmente, a recuperação de níveis de emprego mais favoráveis e, em consequência, da descida do desemprego. Agora, achei muito curioso que este 1º de Maio tivesse uma marca distintiva por parte da CGTP, quiçá
já tendo em vista as eleições legislativas do próximo ano, que foi já um apelo a uma grande manifestação, que terá lugar no próximo dia 9 de junho, a um calendário de greves que estão já também pré-anunciadas e, portanto, creio que este 1º de maio não é, assim, razão para tanta euforia por parte do Partido Socialista, porque terá o Partido Comunista e o seu braço sindical CGTP bem mais ativos neste último ano de legislatura. Houve, de facto, Ana Catarina Mendes, várias exigências e reivindicações colocadas nos discursos do 1º de maio deste ano. Mas sabe que o Luís Montenegro, a cada momento em que há novos resultados, como o do desemprego esta semana, só comparável com há 14 anos atrás, agita sempre uns fantasmas. Em democracia e no 1º de maio é sempre regra das sindicais anunciarem greves, grandes manifestações, faz parte da democracia. O que é verdade também é que as próprias centrais sindicais reconhecem hoje que há melhores condições para a vida dos trabalhadores e um combate sem precedentes à precariedade, e isso é bom para os portugueses. Uma das exigências, Luís Montenegro, das centrais sindicais, nomeadamente da CGTP, foi ao aumento do salário mínimo para o próximo ano para os 650 euros. Mas isso, pasme-se, até o PSD já pede. Não, é verdade. É extraordinário. Se houver condições económicas que permitam o aumento do salário mínimo sem prejuízo, quer da capacidade de gerar emprego, quer da capacidade de sermos competitivos e podermos ter um crescimento económico mais elevado, é evidente que todos nós desejamos nem é 650, é 700 ou 800 ou 1000 euros de salário mínimo. A questão não é bem essa. A questão é que hoje o emprego que nós temos criado e mesmo a baixa do desemprego, infelizmente, tem assentado em quê? Em baixos salários. Os trabalhadores que hoje ganham o salário mínimo nacional são cerca do dobro daqueles que ganhavam o salário mínimo nacional há 2 anos atrás. O que quer dizer que a qualidade do emprego que tem sido desejada é, em regra, baixo. É, em regra, baixo. E aquilo que devia hoje estar no centro do discurso político do Partido Socialista e do Governo era precisamente ter uma economia que gerasse riqueza suficiente, não só para ter a atualização do salário mínimo, mas para ter a elevação do nível salarial, coisa que infelizmente não tem acontecido. Depois do que aconteceu. E pelo facto do nosso crescimento económico ser muito moderado, nomeadamente no contexto europeu, infelizmente são cada vez mais os trabalhadores que ganham menos e cada vez menos os que ganham mais. Cada vez mais os trabalhadores que têm emprego. Foram 300 mil postos de trabalho nos últimos 2 anos e isso é positivo. Mas eu não digo que não. Foi aumentado o salário mínimo nacional 3 vezes e será aumentado no próximo ano, como sabe. Estimular o emprego na base do salário mínimo não é o caminho. Não é verdade que esteja a ser feito com base no salário mínimo. Encerramos aqui o desconto de tempo. Avançamos para a próxima ronda de perguntas. Luís Montenegro. Eu queria perguntar à Ana Catarina Mendes, que creio ainda não foi respondido um repto lançado pelo Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, que me parece muito pertinente. Qual seja o de Portugal saber, de uma vez por todas, quais são os 50 maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos. E eu pergunto diretamente, o que é que o Partido Socialista acha? Deve o país saber ou não saber quem são os devedores principais da Caixa Geral de Depósitos? Porque é por via dessas dívidas que o Estado tem injetado muito dinheiro dos contribuintes, precisamente no Banco Público. Resposta para isto. Eu devo confessar que tenho 3 perguntas ao Luís Montenegro sobre este assunto. Primeira, Portanto, a resposta são 3 perguntas. Exato. Porquê 50 maiores devedores e não 73, por exemplo? Porquê os devedores da Caixa Geral de Depósitos e não os devedores de outros bancos do sistema bancário? E, por outro lado, também perguntar ao Luís Montenegro se, de uma vez por todas, o PSD, ao arrepio da sua tradição, está a favor da quebra do sigilo bancário. Que não tem sido essa a história do PSD. Mas há uma coisa que eu lhe digo. Acima de tudo, nós temos que defender o bom nome da Caixa Geral de Depósitos, porque é o banco público, temos que defender a estabilidade financeira e temos que saber que há uma entidade responsável pelo crédito e que sempre que algum devedor prevarica, ele é responsabilizado junto do supervisor. Por isso eu também não consigo perceber, sem responder a estas 3 perguntas, não consigo perceber este apelo de Rui Rio. Quero clarificar essas perguntas, a sua pergunta respondendo a estas 3 perguntas. É ótimo, é ótimo. Porquê 50? Porque 50 já deve ser uma boa amostra para nós percebermos... Mas porque não 25? Porque não 73? 50 já deve ser uma boa amostra para nós percebermos se grande parte dessas dívidas não são de amigos
precisamente daqueles que estavam no governo de 2005 a 2011 e que não terão sido... Luís Montenegro, e que não isso é que terão é sido mesmo a concedidos suspeição créditos. que eu não aceito. Não, eu vou já dizer, mas deixa-me acabar. Desconto tempo. Mas aqui eu fui mesmo penalizado disso. Vamos concluir. O país tem que saber se a política de crédito da Caixa Geral de Depósitos teve ou não teve influência política. Houve, de resto, uma comissão de inquérito no Parlamento que foi boicotada pelos partidos que sustentam o governo, que não quiseram esperar por uma decisão que era última e irrecorrível, quando já tinha havido duas anteriormente do sistema judicial, para o Parlamento ter precisamente acesso a essa informação, independente de poder tratar com mais ou menos confidencialidade. Segunda resposta, que também não quero deixar de lhe dar. Porquê é que é a Caixa Geral de Depósitos e não é qualquer outro banco? Porque foi na Caixa Geral de Depósitos que nós pusemos mais de 5 mil milhões de euros dos contribuintes. Isso não aconteceu em mais banco nenhum, porque a recapitalização dos bancos privados lembrar o BPN. Foi feita à custa do seu esforço e também de empréstimos do Estado, mas empréstimos que foram pagos e pagos com um juro elevadíssimo. Vou começar a contar agora o tempo. Pois eu, em primeiro lugar, quero dizer o seguinte. Infelizmente, o sistema financeiro tem levado abalos significativos, cuja responsabilidade, em grande parte, foi também do PSD e foi, sobretudo, do PSD. É bom não esquecermos... Não diga isso. É bom não esquecermos BPN e depois é bom não esquecermos, nos anos da Troika, como é que os senhores esconderam os problemas do BES ou os problemas do Banif. Em segundo lugar, quero dizer... Em segundo lugar, quero dizer ao Luís Montenegro que eu não aceito uma suspeição lançada desta maneira sobre um banco público ou sobre qualquer outro banco. Nós não sabemos que dificuldades tiveram algumas pessoas e algumas empresas de reputado nome no momento de crise, quando pediram recorrer a um crédito. Em terceiro lugar, lamento profundamente a atitude de voyeurismo e registro que o Luís Montenegro, fazendo aqui lançando um anátema sobre a Caixa Geral de Depósitos e os seus depositantes, tenha aqui evitado responder se o PSD já é a favor do fim do sigilo bancário ou não. Não, o PSD posso responder a isto. Não. Já agora para ficar Não, só, não, para não ficar só tem respondido. réplica. Não, nós não somos Já não há favoráveis réplica. ao fim do sigilo bancário, Agora é a mas minha somos pergunta. favoráveis à descoberta da verdade e a esclarecer o país Isso nós também somos. sobre Eu as também sou. causas que motivaram Sim. uma injeção de tantos milhões de euros no nosso banco público. Se calhar porque os senhores deixaram o sistema financeiro no estado em que deixaram. E nós só não sabemos, porque os senhores não E os deixaram senhores que a queriam- comissão de inquérito respectiva fosse até ao fim. Sim, Por isso é eu- que estes inquéritos também valem o que valem. Não, mas é que nós Vai. salvámos o Banco Público, os senhores queriam privatizar a Caixa Geral de Depósitos, talvez não pudessem descobrir Só tanta faltava verdade. mais essa. Vamos à pergunta da Ana Catarina Mendes. De facto, houve aqui uma réplica adicional. Sim. É verdade. Mas não, responder a uma pergunta. mas o debate estava interessante Claro. e a matéria é A significativa, matéria é para todos significativa os e é portugueses. importante e é bom que se esclareça para todos. Eu trazia hoje um segundo tema que já a semana passada, há 15 dias, falei deste problema. Ao longo dos últimos meses, dos últimos 6 meses, lançámos um debate público sobre a lei de habitação que deu origem àquilo que se chama a nova geração de políticas de habitação. Mas a mim interessa-me particularmente a defesa dos mais desprotegidos. Quem tem mais de 65 anos e está a ser, neste momento, despejado pela lei Cristas, do governo do PSD e do CDS, e que hoje, com esta lei, podem ver o seu arrendamento vitalício. Isso é uma boa notícia também para Portugal. Luís Montenegro, como é que comenta esta? A lei atual tem vários instrumentos que protegem os arrendatários mais idosos. Não vale a pena escamotear, porque isso existe na lei. A intenção do Partido Socialista e do Governo é em si mesmo uma boa intenção. Dizer que as pessoas mais idosas vão ter uma proteção maior é sempre uma coisa que fica bem. Eu temo é que o efeito seja precisamente o contrário e a política de mercado e o seu dinamismo possa ter um efeito perverso, qual seja o de, hoje, os senhorios deixarem de fazer contratos de arrendamento com pessoas de mais idade porque sabem que a rigidez desses contratos os pode perpetuar nessa condição. E, portanto, é preciso ter muito cuidado entre aquilo que é uma boa intenção e aquilo que é o efeito que depois, na prática, na vida real das pessoas, se pode causar. E eu aí tenho uma grande preocupação, tenho mais, mas neste caso em concreto dos inquilinos mais idosos, tenho uma grande preocupação sobre o efeito que esta nova ingerência do Estado no mercado de arrendamento possa gerar.
Lamentável é que não se reconheça o direito à habitação como um direito fundamental. Em segundo lugar, lamentável é que Assunção Cristas venha dizer que quando fez a lei não sabia que alguns senhorios podiam enganar os seus inquilinos. Lamentável é que eu gostava de fazer um convite ao Luís Montenegro com Assunção Cristas, que fossem a Alfama, por exemplo, para ir a um bairro aqui perto, para perceberem o que a lei de Assunção Cristas sobre as rendas fez não só no aumento exponencial das rendas, como também nos despejos que estão a acontecer neste momento acima dos 65 anos, que é lamentável quem no fim de vida não tenha sequer a segurança de ter a sua casa. Luís Montenegro. Eu acho que há aqui uma... Há demasiadas reportagens nos últimos tempos sobre esta Não há facto, demagogia. Mas há Factos, muita demagogia factos, também. não há sobre demagogia, isto, porque factos. a questão não é assim tão simples, a questão é muito É complexa. simplicíssima. Porque é preciso fazer um equilíbrio entre a proteção destes direitos e destes interesses com o dinamismo do mercado de arrendamento e da reabilitação urbana. Se não houver dinamismo no mercado de arrendamento e a possibilidade dos senhorios fazerem obras que possam naturalmente depois ser ressarcidas com o valor das rendas, que não fizeram, nós não vamos Luís. conseguir ter a reabilitação urbana que os senhores inclusivamente prometeram. Depois há uma questão, falou da Alfama, com certeza, é uma questão localizada, que também tem que ser não é vista só, à vou-lhe luz dar de um uma exemplo. atividade económica que está a Estou-lhe a dar crescer um exemplo. exponencialmente, que é o Estou-lhe a dar alojamento um local, exemplo. que está de facto a comer, entre aspas, muito do mercado de arrendamento possível do centro das cidades, nomeadamente aquelas mais apetecíveis do ponto de vista turístico, e que tem que ter aqui algum equilíbrio. Mas também não podemos matar esse setor de atividade. Ou queremos ter Mas eu menos não quero turistas matar esse e setor. menos Mas crescimento quero económico proteger também quem tem por via do direito à turismo. habitação. Agora, só uma última nota. Não consigo. vale a pena. Pronto, Luís fica para a Montenegro próxima. vai guardar para o checkmate, por exemplo, que é já daqui a pouco. Uma boa sugestão. Última pergunta. Eu sobre se calhar até eu tinha uma outra pergunta para fazer, mas não resisto a aproveitar aqui e continuar no tema da habitação, porque a questão é mesmo muito importante, que é, eu queria saber se dentro desta nova geração de políticas está pensada uma discriminação entre as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e os chamados territórios de baixa densidade. Se a política de habitação que o Governo quer agora implementar vai ou não favorecer a resolução do problema da fixação das pessoas no interior do país. É uma preocupação que não vi no PowerPoint que foi apresentado. Ana Se Catarina. calhar não houve PowerPoint para Luís Montenegro. Eu Bom, garanto-lhe que houve. Mas eu quero dizer só o seguinte, que é esta construção destes diplomas foi construído com muitas pessoas do setor, muitas pessoas que foram ouvidas e também com os nossos municípios. E por isso há aqui uma parte e uma componente muito significativa que tem a ver com as rendas acessíveis, que tem muito a ver com aquilo que deve ser o papel também das autarquias no mercado da habitação. E por isso, se há matéria em que o Partido Socialista tem falado muito e com enorme preocupação, e é aliás, o que vai a debate no Congresso do Partido Socialista no final deste mês, é a questão da demografia e a questão do repovoamento das nossas terras, não só as de baixa densidade, mas do interior Uma expressão do que eu país. usei no Congresso E por isso, do PS, para lhe repovoamento, é dizer, mesmo certo. o Partido Socialista está preocupado e quando apresenta este pacote legislativo sobre a habitação é para resolver os problemas do país no seu todo, porque isso é coesão territorial. Luís Montenegro, Pois. ficou satisfeito com esta resposta? Parcialmente. Mas Parcialmente já não é mal. há aqui uma omissão que é muito interessante, que é, a Ana Catarina diz, falámos com as pessoas, falámos com as autarquias. E já agora, falaram com o PSD? É que, aparentemente, não falaram com o PSD. Ora, eu acho isso incrível. Acho incrível como é que o Governo, que está a discutir e que assinou um acordo no âmbito da descentralização, sendo que a política de habitação se cruza exatamente com a política de descentralização de competências da administração central para a administração local e para o intermunicipalismo, como é que é possível deixarem o PSD de fora? Eu digo-lhe, se fosse eu hoje que estivesse na mesa das negociações, Oi, mas ainda não está. abandonaria as negociações pela má fé que demonstra o Partido Socialista, que apresenta uma reforma destas sem dizer nada àquele que é o seu... O que está aqui implícito também, Luís Montenegro, só para eu começar a contar o tempo, o que está aqui implícito também é se o PS assina, se o Governo assina um acordo institucional de cooperação com o PSD e na primeira oportunidade legislativa sobre políticas que são transnacionais e têm a ver com isso, se rói a corda, digamos assim. Ana Catarina. Luís Montenegro, eu acho extraordinário e vejo que vem descansado das suas férias e, portanto, toda esta argumentação é para não falarmos do essencial.
E o essencial é que a 4 de outubro de 2017 houve um Conselho de Ministros que aprovou um pacote legislativo sobre a habitação que esteve em debate público. Eu não sei se alguém do PSD deu por isso, mas esteve em debate público. A Assembleia da República fez pela primeira vez na história portuguesa da nossa democracia uma lei de bases da habitação. No próximo dia 10 de maio será debatido no Parlamento serão debatidos um conjunto de diplomas sobre isto. Essencial nos dias de hoje. Proteger aqueles que hoje estão totalmente desprotegidos. Os mais jovens porque não conseguem rendas acessíveis e estão no início da sua vida familiar e profissional. Os mais velhos que têm que ter uma segurança até ao fim da vida e cujo bem mais precioso que têm é o seu teto, é a sua habitação. Isto não é demagogia, é olharmos para os problemas das pessoas e resolvermos os problemas das pessoas. Vamos à última sequência de perguntas. É Ana Catarina, com a última mudou. pergunta trocada com o Luís Montenegro. Bom, eu saindo um bocadinho de nós, mas olhando para o mundo, há uns dias dizíamos aqui que estávamos na iminência de uma guerra nuclear com as posições de Trump. E eu gostava de saudar aqui o ato simbólico do encontro entre as duas Coreias, o ato simbólico do acerto do relógio ou do pisar o solo da Coreia do Sul, para dizer que há aqui uma certa expectativa perante a incerteza de Trump. Há hoje uma expectativa de que a matéria nuclear não seja tão angustiante como era até há uns dias. Mas muito simplesmente, Ana Catarina, e Trump tem alguma coisa a ver com isso ou não? Há aqueles que querem dizer que sim. Eu diria que a diplomacia norte-americana, não sei se Trump diretamente. Luís Montenegro. Mas no limite é o Presidente dos Estados Unidos. Não, e é de relevar, desculpa interromper, Luís, peço desculpa de interromper, é de relevar a cimeira que vai acontecer sem dúvida, os Estados Unidos não, e a mas Coreia faço a do pergunta Norte. porque, de facto, quando parecia que tudo encaminhava no sentido contrário, afinal, não foi assim ou não está a ser assim. Mas os Jogos Olímpicos foram um bom verdade. salto De para facto, isto. esta notícia é uma excelente notícia, quer no contexto regional, quer no contexto global. Mas, para além do mérito que está naturalmente nas mãos dos líderes, quer da Coreia do Norte, quer da Coreia do Sul, e do passo gigante que deram e que se espera possa ser consolidado, que não possa ser como de outras vezes também aconteceu, serem dados os passos embrionários e depois a questão não ir até ao fim. Mas não há dúvida nenhuma, goste ou não se goste, aqui o Presidente Donald Trump capitalizou politicamente no contexto global. A sua intervenção é decisiva porque esta cimeira acontece como uma cimeira prévia à cimeira da Coreia do Norte com os Estados Unidos. Eu acho que simbolicamente é muito importante esta cimeira, até do ponto de vista da segurança e da paz. Mas convoca-me a mim uma angústia, porque isso eu não consigo dizer com esta facilidade que Trump é o grande responsável. As declarações de Trump já esta semana sobre as armas nucleares no Irão e a declaração de putativa guerra não me deixa assim tão tranquila quanto ao seu papel preponderante na cimeira das duas Coreias, embora a cimeira das duas Coreias seja determinante para o fim de 60 anos de guerra na Coreia, entre as duas Coreias. Península. Ou seja, estamos mais tranquilos enquanto mundo ou nem por isso? Nós temos outros focos igualmente preocupantes. Temos a Síria, desde logo, temos o Irão e temos países que nem sempre estão na agenda mediática, mas que têm em desenvolvimento os seus programas nucleares e que têm que ser controlados. Não há dúvida nenhuma. Agora, não se pode resolver tudo de uma vez. Eu não estou a dizer também que a política externa dos Estados Unidos agora é uma maravilha, mas há uma coisa que me agrada sobremaneira. Disse ainda há pouco tempo o engenheiro António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, que estava em marcha iminente uma nova Guerra Fria. E eu creio que este passo que é dado agora na Coreia e eventuais desenvolvimentos noutros espaços podem diminuir a probabilidade de ele ter razão e, portanto, potenciar aqui uma aproximação maior entre os blocos russo e americano, ocidental, se quisermos, para evitar uma recaída numa situação política que naturalmente coloca em causa a paz em vários pontos do mundo, incluindo na Europa. É a minha vez de fazer Exato. uma pergunta. Ana Catarina Mendes, começo por si, inevitavelmente pelo assunto da atualidade, que é o caso Manuel Pinho. E perante o silêncio de Manuel Pinho, que há pouco disse que devia ser quebrado o mais rapidamente possível. A minha questão tem a ver com o impacto na percepção
da opinião pública, dos cidadãos portugueses, sobre a existência, neste momento, de dúvidas judiciais sobre dois membros do governo, de um mesmo governo, do PS na altura. Falo claramente de José Sócrates, cujo processo judicial está a correr, é verdade, com toda a controvérsia que tem tido, e Manuel Pinho, que, sendo arguido num processo de EDP, as revelações que decorrem das investigações sobre o Espírito Santo o colocam agora debaixo deste fogo. Ou seja, como é que avalia o impacto para a percepção da imagem que o PS pode fornecer aos portugueses perante estes dois casos? Eu julgo que hoje o Presidente do Partido Socialista, aliás, disse de forma lapidar uma coisa com a qual eu estou totalmente de acordo. Há milhares e milhares de socialistas que foram eleitos para as câmaras municipais, que foram nomeados para governos sucessivos do PS e que deram um contributo inestimável à democracia e aos avanços civilizacionais que nós tivemos. Volto a dizer que uma coisa é o que o processo judicial e o que as investigações judiciais estão a fazer, e devo lamentar mais uma vez a quebra do segredo de justiça ou a lentidão com que estes processos se arrastam, criando a percepção pública de que tudo aconteceu aos olhos de toda a gente sem que nada se pudesse fazer. Mas volto a frisar, do ponto de vista público, Manuel Pinho tem o dever e a obrigação de esclarecer os portugueses sobre o que aconteceu. Se é verdade ou não é verdade as imputações que lhes estão a ser trazidas na praça pública, e acho que é um direito de nos defendermos, e por isso acho que ganharemos todos com essa clarificação de Manuel Pinho. Um direito a defendermos e uma obrigação de responder. Luís Montenegro, na verdade nós estamos a falar agora deste caso, mas a percepção pública, pegando na mesma expressão dos últimos anos, eu diria, tem vindo progressivamente a construir uma ideia de uma aliança silenciosa e secreta entre os mais importantes poderes económicos do país e financeiros e altos dirigentes políticos. E a percepção de corrupção aumentou nos últimos anos, progressivamente. O que é preciso mudar nesta ética de transparência e de verdade dos titulares de cargos públicos, na sua opinião? É verdade aquilo que diz, mas também é verdade que, contrariamente à tal percepção que muitas vezes gravita à volta dos políticos, foram atingidos outros setores, nomeadamente o setor económico, e foram atingidas as cúpulas de grandes empresas e, no caso até, de um grande grupo financeiro. E isso, naturalmente, é uma grande preocupação para a democracia, porque há quase uma ideia de complô que ao longo dos anos foi atuando e foi penalizando o interesse público, protegendo eventuais interesses privados. Ora, eu acho que do ponto de vista legislativo, que é a pergunta que me faz, nós estamos sempre a tempo de poder aprimorar os mecanismos legais para combater a corrupção. Mas como dizia ainda um dia destes o diretor do DCAP, o Dr. Amadeu Guerra, ele dizia: não precisamos de mais leis anticorrupção. O que é preciso é meios investigatórios, o que é preciso é levar até ao fim as investigações. E eu quero aqui realçar um ponto. Se é verdade tudo o que o Zé Alberto disse, também é verdade que pela primeira vez nos últimos 40 anos a Justiça e o Ministério Público chegaram a um ponto onde nunca tinham chegado e atingiram personalidades e poderes que nunca tinham sido atingidos. E isso também deve dar-nos alguma esperança relativamente aos efeitos da legislação que vamos, entretanto, aprovando em Portugal. Resta-nos a pergunta final, o checkmate. Começo por si, Luís Montenegro. Pode ser. Eu queria aproveitar este minuto para sintetizar. Nós falámos muito tempo sobre esse tema, ainda agora, aliás, o fizemos. Esta questão concreta da criação de uma comissão de inquérito no Parlamento para investigar a questão da energia, das rendas da energia e o eventual envolvimento de um membro do Governo que, putativamente, terá protegido por alguma razão um interesse particular face ao interesse geral. Eu não tenho nada contra as comissões de inquérito, acho que ela pode funcionar e pode aprofundar. O que de facto, o que me revolta é que haja uma dualidade de critérios. É que hoje o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista estejam tão empenhados em fazer esta comissão de inquérito, em ir tão longe que já estamos no governo de Durão Barroso e de Pedro Santana Lopes, não sei se vamos ainda até quase aos governos de Cavaco Silva.
para depois, no fim do dia, ficar uma confusão tal em que andam os partidos a degladiar-se sobre quem tem mais responsabilidade e menos. Quando, ao mesmo tempo, na mesma legislatura, a propósito da Caixa Geral de Depósitos, se bloqueou a descoberta da verdade que esteve na base das necessidades de recapitalização de mais de 5 mil milhões de dinheiro dos contribuintes no Banco Público. Eu acho isso uma coisa inexplicável. Comentário final e intervenção final da Ana Catarina Mendes. Para dizer que, a favor de toda a transparência, quem está e exerce cargos públicos tem que ser o mais transparente possível. E por isso, maior celeridade na justiça antes das notícias saírem para que se saiba tudo. E maior transparência nas respostas que têm que ser dadas sobre o caso Manuel Pinho, que acho, volto a dizer, do ponto de vista de quem exerce funções públicas, a ser verdade, e nunca esquecendo a presunção de inocência, envergonha-nos a todos, enquanto detentores desses cargos públicos. Para dizer também que não aceito esta ideia de que todos agora estamos impedidos de fazer as nossas funções públicas, porque todos somos alvos de suspeitas. E por isso é que não acho que seja necessário ir a correr fazer alterações de leis anticorrupção. É preciso é que a Justiça também exerça o seu papel, e é para isso que existem os poderes e que está a separação de poderes, também para que a Justiça possa exercer calmamente o seu exercício, mas de forma mais rápida. Muito bem. Nada disto aconteceria se as pessoas, no limite, fizessem aquilo que é apenas suposto fazerem. Pelo menos não chegaríamos sequer à fase das dúvidas. Termina aqui o checkmate. Eu prossigo já a seguir, na 21ª hora, com um comentário da Constança Cunhaçá. Até já.